nós estávamos fazendo todo o procedimento que os médicos nos orientavam a fazer, só que eu sabia, coração de mãe não se engana, tinha algo diferente, tinha algo acontecendo e algo grave acontecendo. Fala, gente! Mais um Tete a Tete Capri começando. Que alegria receber você aqui no mais uma quarta-feira. Você sabe que toda quarta nós temos um encontro marcado às 10h30 da noite. E você que não pode assistir ao vivo ou enquanto está sendo lançado, no outro dia que você esteja assistindo, tanto faz. Que bom que você aqui está. Já peço para você já seguir, né, o nosso canal, já se inscrever no nosso canal, né, não é Instagram, aleluia. Então já se inscreve, dá seu like e manda para alguém especial para você, porque eu vou te falar. Tá demais esse episódio de hoje, é muito forte. A história que nós vamos contar aqui, não só a história, mas a temática que vamos trabalhar também. Então que o Espírito Santo possa tocar a tua vida. E já deixa o teu comentário, que isso ajuda a gente a manter o canal andando, a gente vê que realmente vale a pena continuar esse trabalho. E é tão importante ter essa participação de vocês conosco. Então, sem mais delongas, eu quero que você receba comigo Elaine Cristina. Bem-vinda! Eu não vou falar o que ela faz, o que ela não faz, porque eu quero que ela se apresente para nós, então. Eu me chamo Elaine Cristina, sou natural de Macapá, Eita, Amapá, vem de longe! Né, morei e casei em Macapá, conheci o meu esposo, Denis Farias, que já teve a oportunidade de participar do Tete a Tete Capri. Contou um pouquinho, de forma muito resumida, a nossa história, né? E foi uma bênção, né? E eu tenho certeza que Deus ele vai falar poderosamente através desse Tete a Tete de hoje, né? Através da pastora Pri, que Deus possa abençoar a nossa pastora, que ela possa ser usada cada vez mais através desse canal, que é uma bênção e tem alcançado muitas vidas. Amém. E hoje não vai ser diferente. Tenho certeza que Deus tem algo novo a falar através desse dia, né, na sua vida aí que está em casa, ou você que está nos acompanhando aí aonde você está. Ai, não tenho dúvida, como diz o seu esposo, né? Ô, Índia bonita! Ai, não podia deixar isso escapar, Denis. Ai, que alegria recebê-la aqui. É um casal que nós temos muito carinho, né? Nos conhecemos no ano passado, né? E faz acho que uns 6 meses. 6 meses, talvez, mais ou menos. Uhum. E bem são pouco 6 tempo. meses, assim, ó, de muito amor envolvido, de muitas histórias já escritas juntos no reino de Deus. E como é maravilhoso. Hoje ela não só faz parte da igreja, né, com paixão, mas ela é ministra de louvor. Hoje ela também está na coordenação de toda a parte de instrumental e vocal, né? Ela já dá aula há quanto tempo, mais ou menos? Uns 15 anos, né? Só 15 anos? Nossa, só nessa 15 rotina anos. de aula há 15 anos, né? E muitas das vezes correndo para outras áreas. E o Senhor trazendo de volta. O Senhor sempre trazendo, né, para o reino dele, para a gente agregar e ajudar muitas pessoas a evoluírem nessa área também, né? Amém. Inclusive, uma das temáticas que vamos trabalhar no final ali é sobre adoração. Então, você que gosta de louvor, da adoração, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria de saber da Elaine lá atrás, né, que cresceu no norte do país. Como é que foi essa mudança para Santa Catarina? Como que foi tudo isso aí? Me conta um pouquinho mais da tua história. Foi tudo muito rápido, né? Eu conheci meu esposo, fez um concurso em Belém do Pará, né? Mas Deus, claro, a gente entende que tudo é a mão de Deus operando. Né, ele fez um concurso e não tinha vaga para esse concurso, que é entrar na banda do Exército, né, em Belém do Pará, que é a cidade onde a família dele mora, onde ele nasceu, e ele queria ficar muito lá. Só que Deus, né, levou ele lá, mais para longe da família, lá em Macapá, né, e ele começou a lidar com essa distância entre família e estar sozinho, né? E Deus foi lá. Ele tinha, na verdade, um propósito na vida do Denis. Né? Lá em Macapá, eu nasci, cresci em Macapá, eu era católica na época, né? Eu era da igreja católica, eu era praticante da igreja católica. Perfeito, sempre... não era só aquela que se diz. Não, eu era sempre envolvida no ramo do louvor. Desde né? então? Desde então. Uau. Sempre fui envolvida ali, mas com muita vergonha, e Deus foi trabalhando aos pouquinhos no meu coração, claro, né? Ele tinha
algo muito maior através desse homem, né? Com certeza. Ele serviu o exército lá em Macapá há 10 anos servindo o exército, e eu conheci ele nesse período que ele estava servindo. Na época eu tinha 16 anos de idade, logo ali, pouquinho tempo, né? 16 anos de idade, conheci o Denis. Eu ainda estudava no ensino médio, estava num terceirão ainda quando eu conheci ele. E nesse período que eu conheci o Denis, a primeira coisa que aconteceu foi a nossa conexão com a música. Como ele já era músico da banda do Exército, e eu também já estava numa escola de música, né? Na época com a pastora Concita, uma das maiores pianistas do estado do Amapá, né? Me formei ali na Escola Aliança com ela, né? E ingressei ali junto na congregação deles quando eu me converti. Então eu conheci o Senhor Jesus através do meu marido. Que legal, né? Ele literalmente me foi o sacerdote literalmente, ali. Ele tinha um chamado que era me apresentar o Senhor na minha própria Bíblia. Então eu fui confrontada na minha Bíblia, que eu usava diariamente, mas não conseguia ter aquela interpretação profunda da palavra, né? E eu conheci o Senhor de uma forma amorosa, de uma forma que também me confrontou em muitas situações, e por telefone eu disse, eu quero aceitar Jesus. Por telefone? Por telefone, e nessa época ele morava num bairro distante do meu, né? E eu peguei, liguei para ele, Deus falou muito comigo numa madrugada, em um louvor que ele já tinha me mandado para me ouvir, e eu peguei o telefone, liguei para ele e senti muito no meu coração. Eu disse, eu quero aceitar Jesus. Uau. E foi por telefone. Veja só, não tem barreiras. Quando você quer, não ninguém precisou me colocar na parede. Você quer, aceite logo. Não, foi o fluir do Espírito Santo. Porque eu acho que esse ponto é muito relevante a gente falar, porque eu vejo muitas esposas, ou maridos, ou namorados, querendo convencer a pessoa de todos os seus jeitos. Você pode sim ter uma estratégia, você pode sim tentar falar, ser o evangelista, igual ali, né? Ele foi tentando, foi ganhando ela e tal, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Às vezes eu vejo as pessoas querendo levar por força ou violência, mas não. É o Espírito Santo, deixa ele fluir. Igual quando é algum dogma, né? Vestimenta, é isso, é aquilo. Eu vejo as pessoas querendo tanto trabalhar nas regras e esquecendo que o próprio Espírito Santo vai moldando as pessoas. A transformação, ela vai vindo conforme o conhecimento do Evangelho. Não é tipo, faça por obrigação. Até o dízimo e oferta não é por obrigação. A Bíblia fala, não faça por obrigação, mas faça por alegria, faça por prazer em entender, por amor a Cristo. Você ama tanto a Ele que logo você vai mudando. Não é tipo alguém querendo te faz, tem que mudar. Que legal. E aí por telefone veio esse ímpeto. A transformação é exatamente aquilo que a palavra fala, né? Não é por força e nem por violência, né? O Espírito Santo vai trabalhando de uma forma tão profunda que através de um ato, através de uma fé um pouco mais elevada, Deus é capaz de mudar tudo de lugar. Toda a história. Uau! E aí, quando você conhece Jesus, como que foi essa tua trajetória agora em Cristo? Continuou no louvor? Como é que foi essa trajetória agora? Aí nós casamos em Macapá e, infelizmente, né, ocorreu um fato, né, um acontecido histórico ali na família dele, que foi a perda do irmão, né? Então o irmão, ele foi assaltado lá na cidade de Belém, e a mãe dele nos ligou, estava em Manaus na época que o irmão dele faleceu, pegou o telefone, recebeu uma ligação que não era uma das melhores, e ele ficou sabendo que o irmão dele tinha falecido. Aí nisso a mãe dele passou por ansiedade, depressão, o pai também, então eles não estavam numa situação emocional sadia. E por essa preocupação se tornar tão grande para nós, eu disse, nós vamos para lá, nós vamos ficar um tempo com eles, e nós organizamos tudo. Ele deu baixa do exército, até tentou uma transferência para Belém, mas não conseguiu. Foi aí que ele deu baixa do exército, eu terminei a minha faculdade já lá em Belém, na época estava lecionando recursos humanos na época, aí finalizei em Belém, pedi transferência, deu tudo certo, me formei lá, né, em recursos humanos. E ele ingressou na área de tecnologia, em Belém do Pará, deu baixa do exército
ingressou na área de tecnologia. Hoje ele é analista de sistema há mais de 20 anos, tem muita experiência. Nós abrimos uma empresa, né, em relação a essa experiência dele. Né, hoje é a Norte Web Informática, né, que hoje ela trabalha de forma remota, ela desenvolve sistema para outras empresas de São Paulo, empresas fora e Florianópolis também. Né, então aí ele foi ingressar na área de tecnologia. Hoje ele é analista de sistemas, há mais de 20 anos. Desde essa época, depois então, do já tinha uma Exército, direção. Analista de sistemas, né? E nós fomos dar o apoio total que a família precisava. E nesse período, morando com os meus sogros, né, eu aprendi muita coisa com eles. Né? Hoje, eu considero eles como os meus pais. Poxa, que incrível. E foi uma das decisões mais difíceis a tomar. Nunca imaginei ficar longe dos meus pais, né? Sempre juntos, sempre um ao lado do outro. E quando eu fui para Belém do Pará, eu tive que pedir muito ao Senhor, opera nesse momento, porque a minha mãe nunca imaginou que a gente fosse sair do lado dela. Sim. E morar longe dela foi uma situação muito difícil para ela. Então a gente até hoje, todos os dias a gente se fala por videochamada. Para matar um pouquinho a saudade. Para matar a saudade. É como se ela estivesse aqui e eu estivesse lá. E todo dia a gente se comunica, né? Desde quando eu saí, né, de perto dela em Macapá e fui para Belém, vim para Floripa e nós nos falamos todos os dias por videochamada. Que delícia de relação, adorei saber. Eu quero te conhecer já quero conhecer sua mãe. Que legal. E aí entra essa parte agora, tipo, vocês casam e vêm para Floripa. Como que foi? Tipo, por que norte para Santa Catarina? Existiu um porquê? Lá em Belém do Pará, ele chegou, como ele ingressou na área da tecnologia, lá em Belém do Pará, a questão do norte é muito difícil no profissional. É muito trabalho para pouco recurso financeiro. Então, ele pensou, vamos escolher uma cidade diferente para a gente dar um up na nossa carreira. E foi quando o polo da tecnologia é Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina. E todo mundo falava, todo mundo que vinha para cá dificilmente voltava. Dificilmente não daria certo vindo para cá. Então ele ficou curioso, então vou comprar minha passagem, vou ver um concurso para lá e ele veio fazer realmente em 2017 um concurso. Não passou, mas ele já estava decidido que ele vinha morar para cá. Eu lembro que quando ele veio para Florianópolis, ele foi dar uma caminhada na beira-mar continental com o tio dele que já mora aqui há mais de 20 anos. Ele passou pela frente ali de uma igreja chamada Sara Nossa Terra, né? Ali a sede do Bispireno, até um abraço para o Bispireno, um crânio na palavra, uma bênção de Deus para as nossas vidas, né? E ali na frente ele disse, o Senhor falou com ele, né? Nós vamos congregar nessa igreja. Olha só, uma direção Deus clara. falou algo ali com ele e ele sentiu muito ardentemente o chamado de congregar ali. E retornou para Belém, nós nos organizamos, né, e viemos para Florianópolis. Né, nós já estávamos decididos. Na época eu estava numa empresa há 10 anos trabalhando num grupo de supermercado, né, trabalhava em logística nesse grupo, e eu fui lá com o meu chefe, disse para ele que eu estava com a intenção de mudar de cidade, mas agradeço por todo esse tempo, foi um grande aprendizado, né, estar há 10 anos na empresa. E eu dei baixa ali, agradeci, me despedi de todo mundo da empresa, né? Saí pela porta da frente, né? Fui muito elogiada na empresa pelo um bom trabalho, uma boa posição, né? Em relação à minha área que eu exerci lá, que foi a parte da logística, né? Na época foi até uma das áreas que eu queria atuar, mas não foi esse caminho, né? Deus foi me colocando em outros destinos, outros caminhos a trilhar. E foi quando a gente veio parar aqui. Eu, o Carlos Eduardo, na época a gente já estava com o nosso bebê, né? E o Denis. Então, o bebê de colo fez toda essa mudança. Toda essa mudança. Muita coragem. Que legal, que legal. E agora entra uma parte difícil, né? Não sei se tu sente vontade de falar, mas eu acho importante porque faz parte da tua história, faz parte de uma superação. Eu sei que o Denis já falou a parte dele, mas eu gostaria que tu falasse agora a tua experiência.
a minha experiência ela é muito profunda. Até vindo para o tete-a-tete da Pri, pensando como falar, como iniciar, né, expressar em palavras, o testemunho da Elaine e do Denis, né? Deus falou muito comigo durante esse trajeto de mudança de cidade, porque eu sabia que algo Deus tinha que trabalhar no nosso casamento, na nossa família, né? A nossa vida com o Carlos Eduardo, que foi o nosso filho, menino, né? Hoje nós temos 2 meninas, mas ele foi o nosso primogênito, né? Ele, na época, em 2017, o Denis fez o concurso para vir para Florianópolis e nós nos organizamos e viemos em 2018. Foi muito difícil para a família, para minha sogra, o meu sogro, a família do meu esposo, a minha mãe. Eles vão mudar mais uma vez, só que agora a gente não está só nós 2. Nós estamos em família, né? O primeiro neto da minha mãe, o 6º neto da minha sogra. E era um neto, assim, que todo mundo era muito apegado, ele era uma criança muito tranquila, era muito inteligente, ele era muito esperto, né? E essa mudança, ela trouxe para nós uma grande lição. Agora nós estamos só nós 3. Né? Chegamos em Florianópolis e geralmente quem chega, quando você muda de cidade, a primeira coisa que você procura é o quê? É trabalho, é lugar para morar. Mas quando nós chegamos aqui em Florianópolis, a primeira coisa que a gente fez no nosso primeiro dia foi procurar o quê? Uma congregação. Porque a gente sabia que se com Deus está fácil, está difícil, imagina sem Deus, vai ficar muito mais difícil. Né? E como ele já tinha sentido de Deus em congregar na Sara Nossa Terra, nós vamos lá. E no belo domingo nós fomos lá, no culto pela manhã, às 10 horas, já estava no louvor, nós só íamos ver o horário do culto. Na nossa mente não teria culto de manhã, a gente foi lá para conhecer o perímetro e ver o horário dos cultos. Então a gente foi, já tinha um culto rolando lá, tinha um casal de diáconos na frente, que era o Éder e a Silvia, um grande abraço para eles também. Hoje eles moram lá em Balneário Camboriú e eles nos convidaram a entrar. E eu disse, mas eu estou aqui, eu estou muito, né, desorganizada aqui, mas... aí disse, mas vem, vocês vão conhecer. E a gente ficou bem no fundo da igreja, né, bem na área de trás. E realmente, Deus falou poderosamente com a gente naquele lugar. E eu sabia que algo ali ia acontecer. Né? E através do sentimento que Deus estava colocando na gente, Deus operou e trabalhou em cada detalhe, cada área das nossas vidas ali naquele lugar. Deus nos trouxe para essa cidade para viver algo diferente, né? Em 2018, nós chegamos em 2018 por volta ali de novembro, mais ou menos dia 16 de novembro. Passamos um inverno difícil, porque a gente veio do norte, então 12 meses de calor. Viemos para uma cidade onde estávamos nos preparando para o verão, caloroso também, e um inverno que a gente nunca tinha tido a experiência de passar. Né? E a gente foi se adaptando com esse momento de inverno. O Cadu, por estar tanto tempo num calor, nasceu no calor e vim para uma cidade frienta. Né? Mas Deus foi trabalhando em cada detalhe. Por volta de janeiro, fevereiro, nós fizemos o encontro com Deus lá, é chamado de revisão de vidas. Nós vivemos uma experiência maravilhosa ali, e Deus falando comigo como se eu tivesse que me fortalecer e me preparar para algo, mas eu não entendia o que era. E Deus trabalhou na vida de uma mulher chamada Kélcia, né? Lá na sede, essa mulher, na primeira vez que Deus falou com ela foi: eu não consigo descrever, mas tem algo por detrás, assim, como se fosse um fundo preto, mas eu não consigo te dizer o que é. E eu não entendia na época, né? E essa foi a primeira vez que Deus falou com ela. Na segunda vez, Deus falou com ela assim: olha pela minha filha. Isso num culto de terça-feira. Nós estávamos no culto, o meu filho estava sentado, sorrindo, foi para a sala infantil, isso numa terça. Lá em outubro de 2019. Outubro de 2019, na semana do Dia da Criança. Essa mulher chega para mim e diz: olha, eu quero falar contigo. Antes de tu ir embora, eu quero falar contigo.
e ela falando comigo, e ela trouxe uma palavra para mim. Deus deu uma palavra para essa mulher e ela trouxe uma palavra para mim. Independente do que aconteça, não olhe para trás, segue firme. E Deus falou profundamente no meu coração dessa palavra, no que ela trouxe para mim. E eu disse para ela, nossa, às vezes a gente não consegue interpretar o que Deus quer, mas Ele tem algo para falar. E ou Ele está me preparando para algo. E eu fui para minha casa, ainda não entendendo, mais uma vez, através dessa mulher. E quando foi na quarta-feira, isso foi na terça, quando foi na quarta-feira, o Cadu apresentou uma febre. Aí essa febre se pendurou quarta, quinta, sexta. Todos os dias nós estávamos levando ele no médico e a gente não conseguia identificar qual era o problema. Nada. Sem diagnóstico. Sempre pode lavar o narizinho com sorinho. Isso era uma prática que a gente não tem no norte, de lavar as vias nasais com o soro fisiológico. Aqui a gente foi aprender essa manobra, né? E Deus estava falando algo ali. E não era algo normal. Era algo profundo. Quarta, quinta, sexta. Todos os dias com uma febre branda. Não era uma febre forte, mas era uma febre branda. De 17 pouquinho, 38, no máximo. Quando foi numa sexta-feira, eu lembro que eu fui numa vigília e Deus falou comigo nessa vigília, na Sara Nossa Terra, que foi ministrada pelo pastor Fábio, da Sara Nossa Terra de Biguaçu. Eu lembro que ele falou sobre Abraão e o sacrifício de Abraão. E eu quero até mencionar o versículo que foi ministrado pelo pastor, que está lá em Gênesis 22, né, ali do 1 ao 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes holocaustos, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa palavra trocou profundamente, porque ali essa passagem fala do sacrifício de Abraão. Né? E qual é o sacrifício de Abraão? Entregar o seu próprio filho a algo que te é muito importante, algo, eu acredito que ali Abraão entregou ao Senhor o sacrifício de algo que era o mais importante da sua vida, que era seu próprio filho. E hoje nós nos colocamos na posição de Abraão. Será se nós realmente teríamos coragem, a coragem de Abraão, de obedecer aquilo que Porque Deus ele tinha? não sabia que ter um cordeirinho. Exatamente. Ele não sabia. Ele foi para entregar mesmo. Exatamente. Muito forte, né? E Deus falou profundamente no meu coração naquela vigília. Mas eu entendi, hoje eu entendo que Deus estava me preparando para algo profundo. Né? E a parte escura que Deus estava falando para a Kélcia era o luto que a gente ia passar. Então, quarta, quinta, sexta vigília, quando foi sábado, meu filho passou tão mal, a madrugada inteira da vigília, o Denis ligou para mim e disse: amor, o Cadu tá com muita tosse, tá com muita dor, e aí a gente passou a madrugada inteira com ele. Sendo que na sexta a gente já tinha levado ele para o médico, e o médico disse que ele estava passando por um quadro viral de gripe, e nós estávamos fazendo todo o procedimento que os médicos nos orientavam a fazer, só que eu sabia, coração de mãe não se engana, tinha algo diferente, tinha algo acontecendo, e algo grave acontecendo. Quando foi no sábado pela manhã, eu lembro que quando ele escovou os dentes, uma criança de 5 anos, gente, uma criança de 5 anos, estava escovando os dentes e olhou para mim e disse: mãe, vamos orar para que Deus faça passar a dor, porque está doendo muito. E nisso, Deus falando profundamente no meu coração, e eu me senti muito grande: Denis, larga o teu café e vamos orar. E nós nos ajoelhamos naquele momento, nós entregamos para Deus aquela dor, aquilo que ele estava sentindo, e
e mãe e pai, né? Muitas das vezes a gente quer se colocar até no lugar do filho daquela dor e a gente não está entendendo o que realmente está acontecendo, né? E essa palavra aqui, o que muito me marcou foi essa questão que Abraão não questionou, Abraão não reclamou e ele apenas obedeceu o que Deus estava pedindo para ele fazer. Deus, ele queria o quê? Deus, ele queria o coração de Abraão. Deus, ele queria, né, o coração de Abraão, por quê? Porque era um coração obediente. E não demorou, acho que mais ou menos uns 30, 40 minutos, o Denis arrumou ele, levou ele para o hospital e eu vou na frente que eu vou arrumar aqui uma mochilinha e depois eu vou. Só que na organização da mochilinha eu senti, eu vou me ajoelhar e vou orar. Mas aquele momento de entrega, oração profunda, parecia assim que já estava destinado. Deus já tinha feito, Deus já estava fazendo aquilo que era para acontecer. Então eu percebi que independente da situação, entrega para Deus. Entrega para Deus, Ele vai fazer, por mais que não seja algo que é do seu agrado, por mais que não seja algo que você queira que aconteça, mas entrega para Ele. Tudo Ele vai fazer porque faz parte do processo. E viver o processo com Deus é muito difícil, porque no meio da caminhada você pode encontrar muitas situações da sua vida que você não está preparado a passar. E eu me percebi, eu me vi, eu não estou pronta para passar por isso. E eu fiquei em choque, logo quando eu recebi o diagnóstico que o Cadu tinha falecido, eu fiquei em choque, né? Imagina, eu tinha acabado de chegar no hospital com a mochilinha e eu já me sentei ali, aquelas pessoas, os médicos, as enfermeiras correndo para lá e para cá, e aquela agonia sem a gente saber de nada. E aquela portinha se abriu e eu vi aquela enfermeira chorando e disse, algo aconteceu ali. E o meu filho já tinha partido. E durante esse processo da perda, eu sofri muito, eu entreguei para o Senhor, eu emagreci demais, né, no meu processo de perda, eu não queria fazer nada. E glória a Deus pela vida da minha mãe, da minha sogra, né, das nossas famílias que se uniram, né, a ajuda da igreja. Logo no início do Tete a Tete eu falei a importância de você estar em comunhão com as pessoas, porque fez total diferença. Quando nós estávamos ali passando por um dos momentos mais difíceis das nossas vidas, a congregação, as pessoas, a igreja, foi o maior apoio que a gente já teve. E o meu trabalho, como Deus é maravilhoso. Ele operou, ele trabalhou em cada detalhe, que até o trabalho que ele me deu, a empresa que ele me deu para mim trabalhar, que é a Secom Contadores, que não foi uma empresa, mas foi uma família também. Então, Deus trabalha, queridos, em cada detalhe. Em cada detalhe, porque tudo vai servir para aquele dia. Né? E glória a Deus também pela vida do seu Marcelo, da dona Dani. Seu Marcelo, que é um dos ex-presidentes do Conselho Regional de Contabilidade, um grande abraço para ele. Né? Eles foram não só uma empresa, mas foram uma família para mim, uma família. Né? E hoje nós estamos aqui na Igreja Compaixão, né? Porque nós também recebemos um chamado de Deus. E é aquilo que eu falo sobre a obediência de Abraão. Não seja desobediente ao chamado de Deus. Se é o chamado, se Deus está falando contigo, obedeça, porque Deus tem o melhor a agregar na sua vida. E hoje, né, Deus, ele nos honra, porque aqui eu até coloquei, né? Deus honra quem coloca Ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, Deus, Ele vai te honrar. E hoje Deus nos honrou. Deus nos deu 2 meninas, né? Uma de 4 e a outra de 3. As Marias, a gente sempre fala, né? As Marias, a Maria Eduarda e a Maria Fernanda. E Deus nos deu uma família cheia,
né? Deus, ele vai te honrar. A dor, ela pode ser muito intensa. Tu pode até dizer, eu não vou suportar. Mas por detrás de tudo isso, por detrás de todo esse processo ao longo do caminho, não desiste. Foi o que a Kélcia falou. Independente do que aconteça, Elaine, não desiste, porque lá está a honra que Deus vai colocar sobre a vida de vocês. E glória a Deus, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar, né? Nós iniciamos a nossa fala do louvor, de adoração. E como encontrar agora a adoração em meio a essa dor? Eu acho que essa é uma das perguntas, porque a ordem natural da vida não é a mãe enterrar o filho, né? Nunca. Sim. Não importa quem seja, a condição que seja, nunca estamos preparados para isso, né? O efeito da queda, está aí as doenças, está aí as coisas, mas nós temos uma esperança de um corpo redimido, restaurado, né, glorificado, a ponto de não ter mais esse tipo de dores que nós passamos aqui nessa terra, né? Mas como encontrar agora a adoração em meio à dor? Essa fica a minha pergunta. Deus trabalhou muito comigo, porque eu passei um tempo, né, sem ministrar na igreja, sem conseguir louvar ao Senhor, sem conseguir tá no momento de louvor, porque a dor estava muito intensa. Mas num belo dia eu acordei, acredito que foi mais ou menos uns 3 meses depois que o Cadu faleceu, e aquele sofrimento profundo, aquela coisa profunda, aquilo corroendo, e Deus falou comigo e me colocou dentro da minha cabeça uma lembrança. Eu acredito que foi uma espécie de lembrança. Quando eu acordei pela manhã, eu acordei com aquilo como se aquilo já tivesse acontecido. E Deus falou como? Você vai receber um presente. Como se o Cadu ainda não tivesse nascido. Como se ele tivesse me preparando para receber uma dádiva. Mas ele me lembrou, na verdade, do que ele já tinha me escrito na minha história. Só que não me escreveu em palavras. Ele apenas estava me lembrando do que como eu precisava me posicionar. Então, o que ele falou? Eu acordei pela manhã, nesse dia, me organizando para ir para o trabalho, mas eu acordei com aquilo na minha mente. Senhor, meu Senhor falou comigo quando? Né? E ele disse assim, você vai receber um presente, você vai me prometer que você vai cuidar, você vai criar, você vai educar, você vai fazer tudo que uma mãe sempre fez por um filho ou faz. Mas em 5 anos eu volto para buscar o que é meu. E eu acordei com isso. E eu entendi que não era meu, era de Deus. E Deus levou. E Deus confirmou mais ainda isso, porque Ele colocou essa mensagem na minha cabeça, me lembrando, e colocou um sonho no meu marido, que também estava sofrendo pela perda. Ele não sei, eu acho que ele contou no tete-a-tete, que ele viu uma imagem assim, como se fosse uma sombra, e o Cadu segurando na mão de Jesus e indo, batendo as perninhas, né? E aquilo ali acalmou o nosso coração. Porque ele está no melhor lugar que ele poderia estar, ele está na glória. Onde a gente gostaria de estar, né? Tipo assim, exatamente. aos pés de Jesus. E não viver toda coisa ruim que o mundo tem a oferecer, foi o maior presente que Deus poderia dar para ele. E a Bíblia fala que nós herdaremos o reino dos céus assim como uma criança, porque Deus vê a pureza da criança. E eu acredito que é essa caminhada que nós temos que traçar. Ser puro que nem uma criança, ir para o reino da glória que nem uma criança e ter a pureza que uma criança tem, né? Então, acredito que esse tete-a-tete traz essa lição, né, que nós possamos herdar e caminhar para esse alvo, que é ir com o temor do Senhor, buscar o temor do Senhor, porque muitas das vezes a gente esqueceu o que é ter o temor do Senhor. Hoje em dia a gente vê, né, muitos crentes mesmo, muitas pessoas perderam o temor por Deus. E uma dessas passagens sobre a adoração fala lá em João, né, João 4:23, que mais vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, isso significa que a adoração, ela deve ser o quê? Deve ser sincera, né? Então, não é algo de qualquer jeito, mas é algo de dentro do coração.
né? O louvor, ele é diferente de adoração. Por quê? Porque a gente louva com os lábios. E a adoração, a gente oferece o nosso coração a Deus. E demonstra quem realmente Ele é em nós. É bem isso mesmo. Até quero compartilhar uma situação, né? Por exemplo, todo domingo nós temos a parte do louvor, né? A parte da adoração, a gente fala louvor e adoração juntos, né? Porque eu vejo que é uma escolha. Você entrar aqui dentro e você só cantar porque você gosta da música, cantar no automático. Ah, tá todo mundo cantando, vou cantar. Mas existe aquele momento da adoração onde você escolhe entregar o teu melhor ao Senhor, né? E esses dias atrás eu não estava tão legal assim, eu disse, ai, Senhor, tá tão pesado, né? Algumas coisas aqui dentro e tal. E aí existe uma música que, cara, foi uma canção que vocês cantaram que, cara, tocou tão profundamente que eu consegui entrar na adoração. Porque era exatamente o que o meu coração precisava dizer ao Senhor, eu não estava conseguindo com palavras. Então, a canção, ela me ajudou a trazer isso. E eu chorava. E foi tão gostoso, porque eu senti, eu adorando a Deus, e Senhor, eu não tenho nada para te entregar, mas que eu tenho isso aqui. Tá aqui, eu não tenho nada para te entregar, não seria isso, sabe? E aquilo ali, um refrigério tão doce, uma brisa suave tão doce do Espírito Santo. E ali eu consegui me conectar verdadeiramente, e ali depois o culto era outro. Mas até o momento que você entra nesse lugar, é tão difícil, né? E o que você poderia dizer para a igreja, né, que está ali e quer adorar e não consegue? Existe um passo a passo? Não existe. O que você poderia dizer para a igreja? Porque eu vejo que tem gente que tem dificuldade de se concentrar na hora da adoração, porque tem alguém andando, ele olha, tem às vezes uma notificação, às vezes, e eu vejo as pessoas distraídas, né? E não conseguindo se conectar de verdade com aquilo que está falando. Só fala porque gosta da música, mas o que você poderia dizer para essa pessoa que está na igreja? A gente vê muitos distraídos, né? Distraídos no meio do louvor, e pela distração que cada um vive, é difícil chegar nesse lugar, no lugar da adoração. Existem pessoas que só sentirão realmente o processo da transformação e da entrega quando elas estiverem nesse lugar, que é o lugar do íntimo, o lugar que é lá na raiz, é lá dentro que Deus vai te forjar, que Deus, ele vai ouvir a sua dor e vai transformar essa dor em adoração. Porque no dia da perda do Cadu, a gente separou um louvor que ele mais ouvia, que era da Gisele Nascimento. O vento balançou meu barco em alto mar. E nesse dia eu encontrei forças no Senhor. Nesse dia a gente adorou. Adorou, porque aquilo ali, eu entendi que não era um momento de tristeza, mas era um momento de louvar, adorar o Senhor, porque a gente estava entregando para Ele um dos maiores presentes que Ele nos deu. Então, eu encontrei força em Deus para adorar. Um louvor que nós cantávamos todos os dias, para Ele dormir. E era esse louvor. E eu queria encerrar esse ciclo do Cadu naquele momento com esse louvor. E eu encontrei forças em Deus, pois eu vou louvar. E eu vou agora agradecer o Senhor por todo esse tempo. E eu adorei o Senhor através ali desse louvor, e tinha muita gente ali ao redor e cantando junto, a igreja cantou junto com a gente, e foi algo maravilhoso. E muita gente veio até dizendo assim, nossa, eu não estou em um velório aqui, eu tô parecendo que é uma festa no céu mesmo, porque Deus estava ali realmente manifestando até o poder dele na nossa dor, e o que as pessoas estavam enxergando em nós, ele estava transformando vidas ali. Uau. Então nós estávamos em um momento de luto, mas nós estávamos também no momento de revelar a glória do Senhor. Aleluia. Através dessa perda. E muita gente, depois que passou esse momento, voltou para a igreja, percebeu que não tinha fé, que precisava ter fé. Então, através da perda, através daquele momento, Deus também curou corações que precisavam ser curados. Né? Então, a adoração, ela é isso. A adoração, ela não é apenas o que a gente canta, mas é o que a gente vive. Né? Então, a adoração, ela é o que? Ela é reconhecer que Deus é independente do que Ele é, mas é o que Ele faz nas nossas vidas.
E a pergunta é, será que a gente realmente está disposto a viver na prática a verdadeira adoração? Porque uma coisa a gente está aqui louvando, cantando, erguendo as nossas vozes, declarando a letra da música, mas será que aquela letra, aquela mensagem, a gente consegue adorar de verdade nas nossas ações? E a adoração, ela é isso, não é aquilo que você fala com os lábios, mas é aquilo que as tuas mãos conseguem fazer, que é de dentro para fora. É aquilo que Deus trabalha no íntimo e é aquilo que agora você sim vai colocar em prática através das suas ações. Não para mostrar para a humanidade aquilo que você está fazendo, que você quer que as pessoas vejam, mas é aquilo vaidade, né? que realmente Deus está trabalhando de verdade. Está tratando primeiro em você. E aí sim você vai servir de suporte na vida das pessoas que precisam também adorar de verdade. Aleluia. Eu não costumo fazer isso. Mas vamos orar? Amém. Gostaria que você levantasse sua voz em oração, porque eu vejo uma autoridade do céu sobre a tua vida, que precisa ser derramado, quem sabe para outras mães que perderam seus filhos, quem sabe para adoradores que estão lá cansados, fadigados por causa dos problemas, ou já existiu louvor nos lábios de alguém ali, e quem sabe essa pessoa está lá no escurinho dela, fugindo, igual muitas vezes você precisou desse teu tempo, quem sabe essa pessoa está nesse tempo que precisou, mas quem sabe ela precisa só de uma força para voltar. Gostaria que você fizesse uma oração para a gente finalizar esse tete a tete. Amém. Senhor Deus, Pai, nós louvamos, Senhor, e adoramos o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é presente na hora da angústia. E talvez, Senhor, muitas mães que passaram pelo mesmo processo de perda estão nos ouvindo agora. E que essa palavra, esse momento, Senhor, de entretenimento, alcance corações, Pai. Alcance vidas. E talvez aonde estava, Senhor, Pai, desanimado, talvez o lugar onde estava enfraquecido, o Senhor, Deus, alcance esse coração agora. Pai, o Senhor alcance essa mulher, esse pai, essa mãe que passaram por perdas, Senhor, irreparáveis. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou conosco, tratou, Senhor, a nossa vida, tratou, Deus, o nosso casamento, tratou, Senhor, a nossa família e nos honrou, Senhor, durante esse processo. Assim o Senhor vai alcançar essa mãe, esse pai, essa família. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, profetizando bênçãos dos céus, assim como o Senhor derramou sobre a vida de Abraão, Deus, a promessa que era Isaque, assim o Senhor nos entregou uma promessa, assim o Senhor nos revelou que era o maior presente que nós pudéssemos receber e nós entregamos de volta, Deus, mas adorando, louvando, glorificando o teu nome, porque o Senhor é grandioso, o Senhor Deus é poderoso para mudar tudo de lugar, refazer e reconstruir, Pai, ainda mais bela a história, Senhor. Aquilo que o Senhor ainda não terminou e virar para cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu. Por isso nós oramos nesse momento, Senhor. Nós oramos e abençoamos essa família que está nos assistindo, Senhor. Que ela possa ser alcançada, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa revelar e assim, Senhor, forjar esse coração para que ele viva o melhor que o Senhor tem a oferecer. É assim nós declaramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Que você possa ter recebido essa oração e o refrigério do Espírito Santo possa ter tocado o teu coração, independente da fase que você esteja enfrentando. Talvez você possa hoje olhar os problemas que a Elaine passou e dizer assim, meu Deus, meus problemas não são nada, né? Mas eu sei que cada um tem um grau de situação, não estou menosprezando o problema de ninguém, mas estou dizendo assim, há esperança e você precisa colocar os seus olhos novamente no centro da vontade de Deus, porque muitas vezes nós colocamos coisas no centro do nosso coração, mas que você possa agora tirar todos os ídolos e dizer, Senhor, se algum dia eu coloquei, até eu mesmo,
né, no centro, me tira do centro e coloca novamente o teu espírito no centro, porque não há nada melhor do que ter o Senhor comandando e governando as nossas emoções, nosso coração e a nossa vida. Que o Senhor esteja com você. Quero agradecer, Elaine, por essa coragem, por essa força, por esse episódio que passou muito rápido. Queria ficar aqui te ouvindo, tem tantas temáticas. Creio que em breve teremos novas edições, né? Mas que Deus continue te abençoando, elevando a tua voz além das quatro paredes, que é onde o Senhor está te colocando hoje. E você que gostaria de fazer uma mentoria de instrumental vocal, te chamamos para chamar a Elaine aí. Fala aqui nos comentários que a gente envia o contato deles, porque eu sei que Deus tem algo para capacitar você para o novo dele, para a tua vida, em nome de Jesus, para essa adoração fluir ainda mais. Que Deus abençoe Elaine, sua família, Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.